Amém. Nós estamos iniciando nosso seminário teológico de base, a última aula, né, do ano de 2023. Nós vemos agora em 2024, no dia 16 de janeiro, marque aí, save the date. Nós começamos no dia 16 de janeiro de 2024, né? Nós vamos iniciar novamente com os estudos do seminário teológico de base da Escola de Discípulos. Hoje nós vamos tratar aqui, né? Nós vamos tratar no capítulo, no estudo de número 19, que trata sobre o pecado nos ensinos de Cristo. Até esse momento, nós vemos construindo, né, de certa forma, o conceito bíblico e a percepção sobre o pecado. Então, se você lembra, só fazendo uma revisão um pouco mais abrangente, já que é a última aula do ano, né? Nós começamos lá atrás falando um pouco sobre as origens, né? Tratamos um pouquinho sobre teoria da evolução, a forma como a gente pode ver as origens, os problemas, né, com a questão da evolução. Tratamos sobre a criação do homem, os pressupostos necessários, né, do ponto de vista bíblico para o entendimento, as características, né, o conceito e significado de imagem de Deus. A gente tratou da queda, né? Falamos um pouquinho sobre a visão do relato da queda e como ela é importante para o entendimento cristão, né? Muitas das vezes nós acabamos tratando a queda como se fosse apenas uma história fantasiosa, né? Ou como se fosse algo distante, como uma história da carochinha, como algo que fosse, a gente ouve, mas parece que as coisas não funcionam tão bem como deveriam do ponto de vista da realidade. E nós vimos no estudo número 16, se você, só lembrando, se você está assistindo a aula, todas essas aulas estão gravadas no nosso canal do YouTube, quiser ir maratonar aí até nós retornarmos, fique à vontade. Na queda do homem, a gente trata justamente disso, né? A gente começa a entender ali que a queda ela tem um papel, obviamente, fundamental na história cristã, mas que o seu entendimento ela também nos leva ao entendimento muito sobre nós mesmos, né? Qual é a nossa natureza, o que significa a natureza caída que nós temos, qual é a visão, né, sobre a questão da tentação, os relatos da queda em si, o caminho que vai seguindo, né, os fatos que vão sucedendo até a tomada de decisão final de transgredir, né? E ali a gente vê o pecado original, né, que não tem esse nome à toa, né? O pecado original leva esse nome porque ele está na origem. E qual é o pecado original? Qual é o pecado que deu origem a todos os outros pecados da nossa natureza caída? Está justamente a desobediência, a transgressão. Então, a gente vê o teste, né? A gente vê a tentação, o tentador, todo o quadro humano, e a partir dali, sobre a decisão de Adão e Eva de transgredir, né? Eles desejam no seu coração. A gente viu nessa aula um vídeo, a gente tem usado como apoio os vídeos do Bible Project aqui, e a gente viu aqui sobre essa definição, né, que é justamente o homem peca quando ele quer trazer o seu próprio entendimento sobre o bem e o mal, sobre aquilo que é bom ou ruim. Ele não se sacia, ou ele não aceita de maneira efetiva que Deus sabe literalmente o que é bom e o que é mal para o ser humano, né? Então ele toma essa governança sobre essa decisão de definir ou de redefinir o bem e o mal segundo a sua perspectiva, e essa é a transgressão, a desobediência, é a base de tudo. Nós falamos sobre isso, falamos sobre a penalidade da queda, né, sobre a raça humana, sobre Satanás, sobre Eva e as mulheres, sobre Adão e os homens, né, as consequências que nós sofremos até hoje por conta dessa queda. E, por fim, na semana passada, nós falamos sobre o conceito bíblico de pecado, né, e como o pecado, ele é do ponto de vista cristão, protestante, às vezes tão tratado no meio da igreja, porque o fulano é pecado, que você vive no pecado, quem vive no mundo está no pecado,
que o pecado, o pecado, e as pessoas acabam identificando, vamos dizer assim, um pecado com as consequências do pecado, né? Vamos dizer até melhor, quando o pecado é concebido efetivamente, né? Então, é mais ou menos assim, a pessoa, o que é pecado? O pecado é fazer isso ou fazer aquilo, aquilo que a Bíblia relata, né? Como as obras da carne em Gálatas 5. Ah, não, é prostituição, não, é mentira, é adultério, é violência. A gente acaba identificando a manifestação, vamos dizer assim, do pecado e tratando isso como pecado. E no final da conta é o pecado concebido, né? É como se você gerasse uma mulher grávida que dá luz. Quando nós concebemos o pecado, quando nós geramos dentro de nós e concebemos o pecado, nós vemos o pecado dessa forma. Então, como um desses pecados que eu coloquei. Mas a gente viu na última aula sobre a questão do conceito do pecado em si, né? O que é o conceito bíblico do pecado? E o conceito bíblico do pecado, ele está na sua origem. Nada mais é do que a transgressão. É a nossa incapacidade de simplesmente obedecer. Nós vimos aqui na última aula a história de Saul, por exemplo, que Saul, né, Samuel adverte Saul e Samuel fala claramente para Saul, diz, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Situação de desobediência, Saul tinha decidido, né, naquele momento, ele diz assim, olha, para cobrir ou para complementar ou para de alguma maneira aplacar o erro que ele tinha cometido, ele decide no seu coração fazer uma oferta a Deus, né? Saul naquele momento oferta na época no Antigo Testamento alguns animais eram ofertados, né, como sacrifício. E Samuel chega até ele e ele acha que aquilo aplacaria, né, a ira de Deus, ou aquilo de alguma maneira corrigiria o seu pecado. E lembrando que a gente viu na última aula que a palavra pecado, ela é basicamente errar o alvo. Isso significa errar o alvo, é você simplesmente errar o alvo. Quando a Bíblia define isso, né, em Provérbios, e é como se você estivesse caminhando e você errasse o caminho. Então, não basta simplesmente de certa forma, você colocar, oferecer um sacrifício, entre aspas, para cobrir o seu pecado, né? O fato de você oferecer algo a Deus não vai fazer necessariamente ou obrigatoriamente não vai fazer com que seu pecado seja perdoado ou que você retome, né, o caminho correto, né? E é isso que Samuel fala para Saul. Ele diz, olha, é melhor você obedecer do que você sacrificar. Tem pessoas que lutam contra o pecado meio que na base do pecar e sacrificar. Pecar e sacrificar, não. Então, eu estou com dificuldade numa certa área, eu estou com dificuldade numa certa situação. E aí, em vez de simplesmente entender, primeiro, né, que você precisa ter um aprofundamento do seu relacionamento com Deus, que o fato de nós não pecarmos passa primeiramente, antes de mais nada, por uma decisão e a conscientização de que o erro é um erro, de que o que é errado, e uma vez você tendo consciência disso, você decide no seu coração não fazer mais daquela forma. E as pessoas ficam nesse processo de oferecer, de sacrificar sistematicamente a Deus. Então, eu estou pecando, estou numa fase difícil da minha vida cristã, o que eu faço? Eu vou mais para a igreja, eu subo a monte, eu faço mais isso, mais um monte de atividades no meu dia, me envolvo mais no trabalho, como forma de distração, né? Para anular o pecado. Óbvio que é excelente que você se envolva na igreja, óbvio que é excelente que você trabalhe, óbvio que é excelente que você exerça um ministério, um chamado, é óbvio que isso tudo é excelente, mas isso não pode ser uma maquiagem, não pode ser uma forma de só ser tentativa de aplacar, abrandar ou esconder o pecado. Não, o pecado ele precisa ser tratado frontalmente. Qual é o seu pecado? Eu tenho esse pecado, né? E a Bíblia dá esse passo a passo, né? No que vem nós vamos ter algumas surpresas e já dei no passado e a gente vai voltar a ter o curso de evangelismo básico, né? Módulo 2 para quem fez o 1, enfim, a gente vai estruturar isso tudo, e o 1 para quem não fez, mas ali a gente trata um pouquinho sobre isso, até meio que um conceito, assim, né? É um conceito transferido chamado respiração espiritual, que não tem nada, não é nenhum conceito bíblico, é só uma forma de organizar as ideias, né? E a respiração espiritual, porque é justamente essa. Quando nós exalamos, né, o pecado, né, confessamos o nosso pecado, nós também, em contrapartida, nós precisamos
inspirar, né, ou inalar o perdão de Deus. Porque todas as duas pontas desse processo é muito ruim, né, quando ela tem algum tipo de distorção. Tanto você não confessar o seu pecado, não admitir diante do Senhor que o pecado é pecado, não tem negócio, é pecado. Que você precisa consertar o seu coração, que você confessa diante dele. Né? Eu costumo brincar que a gente peca no varejo, e confessa no atacado, né? A gente peca um monte de coisa, aí vai dormir à noite, Senhor, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. E pronto. Não, trata isso dentro de você, fala, Senhor, muda a minha forma, muda a minha forma irada, meu coração violento, meu coração agressivo, Senhor, muda a minha forma de me relacionar com as pessoas, de levar a minha vida do ponto de vista cristão. Então, você precisa confessar seus pecados, né? Nós vimos na série de Tiago, né? Tiago fala sobre também um outro processo, né? Que nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, mas confessamos também aos nossos irmãos para que haja cura, né? O perdão vem de Deus, mas a cura é justamente nisso, é de você ter coragem, obviamente, que não precisa ser aí vem uma distorção do neopentecostalismo, né? Tem que ser para o sacerdote, para o chefe, para os seus. Não, meu irmão, que se você se sentir à vontade, minha irmã, para confessar, quer conversar sobre isso com a sua pastora, com o seu pastor, fique à vontade. Mas se você tiver uma excelente amiga, cristã, firme, serva do Senhor, você quer conversar sobre essa sua dificuldade, não precisa vir abrir para os pastores, sabe? Você precisa abrir para Deus. Conversa com a pessoa, porque isso ajuda, sabe? Ajuda. Eu tive durante muito tempo na minha vida, quando eu estava me preparando para missões, discipulado, pessoas com quem eu contava, eu ligava, falando, olha, fulano, tá difícil hoje, a situação é essa, me estressei dessa forma, ou briguei dessa, estou sentindo isso, vontade daquilo, e a pessoa, não, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, e sabe, nem sempre funcionava, mas a grande maioria das vezes o Senhor me sustentava e as coisas foram caminhando na minha vida ao longo do tempo. Então, o conceito de pecado é muito importante. Então, você exala o pecado, você confessa, né? Se confessar, baseado em quê? Em 1 João 1,9. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a nossa iniquidade. Então, o processo é de exalar, confessar o pecado diante do Senhor. Encara o pecado de frente. Pecado. O pecado tem gente que faz uma alegoria, né? Um carnaval em cima do pecado. Não, meu irmão. O pecado nasce da nossa falta de consciência ou de obediência em relação a Deus. De conhecimento ou de obediência em relação a Deus. O pecado, ele é pecado. Ponto. É proibido. E nós precisamos tomar uma decisão no nosso coração. Viver para Deus ou viver para o mundo. Viver para Deus ou viver em pecado. É fácil. Estou dizendo aqui que é fácil demais? Claro que não é. Óbvio que não. Se fosse assim, né, a gente não teria pecado, Adão e Eva não teriam cometido erro. A nossa natureza é inclinada ao pecado. Faz parte a gente ter essa consciência. Mas, no outro lado também, tem gente que peca e também nunca mais se perdoa, né? Pecou, não é que banalizar o pecado, eu pequei, já vou me perdoar. Não é nesse sentido. A primeira pessoa que se surpreende antes de qualquer outra pessoa a respeito do pecado é você mesmo. Quando nós pecamos, nós tentamos falar, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. E se arrepender. Mas também, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que isso se torne, de alguma forma, um acusador, né? Na nossa vida, né? Tem pessoas que ficam com aquilo, não, porque você pecou, e aquela acusação. Não, meu irmão, a palavra diz o seguinte: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos livrar de toda a nossa iniquidade. De maneira sincera, você sabe quando você está sendo sincero. Quando é igual uma conversa. Conversa com o Senhor, fala, Senhor, estou aqui, eu me arrependo, Deus, eu me envergonho disso. Não quero. A gente não canta esse louvor na igreja, um louvor que fala sobre isso, sobre liberta-me de mim, né? Que trata o texto de Paulo, pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse sim acabo cometendo. É isso. A nossa natureza é essa, infelizmente. Mas você pode abrandar isso como? Vivendo no Espírito, sendo cheio do Espírito, deixando que Jesus tome o centro da sua vida, né? A próxima pregação que a gente vai ter pós, né? Ano novo agora, que domingo agora não estou em culto, depois tem o nosso ano novo e no retorno pós ano novo, vou continuar a carta de Coríntios e eu vou pregar sobre isso, né?
Porque a gente precisa ter honestidade. Você não precisa ter medo. Você precisa ter honestidade. No relacionamento, preste atenção, irmãos, que eu não vou falar sobre isso. No relacionamento, o que é mais lindo no relacionamento? Quando você tem um relacionamento de verdade, tá? Não é você ser sincero? Se eu fizer alguma coisa com minha esposa, se eu fizer alguma coisa com minha esposa, ou algo que a desagrade, ou algo que não é maduro, eu chegar para ela, esposa, senta aqui, olha só, eu quero te pedir desculpa. Eu errei, eu cometi um erro com você. Eu não sou infalível, né? Ninguém é infalível. Mas eu acho que a questão não é ser ou não infalível, a questão é ser honesto. Chega para a pessoa e fala, olha, meu amigo, minha amiga, minha esposa, fala. E com Deus é a mesma coisa, fala. Senhor, olha só, eu tenho dificuldade nessa área, Deus. Não consigo me controlar, não consigo tomar a decisão correta. Senhor, eu tenho vergonha, me enche do teu espírito, Senhor, toma minha vida. Eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para o Senhor. Entra, faz morada no meu coração. Mas também, ao mesmo tempo, inala o perdão. Mas, mas pastor, é tão fácil ser confessar e ser perdoado? É isso. Não, mas não tem mais, não tem mais nada. Não, mas eu não tenho que jejuar 150 dias. Não, meu irmão, você não tem. Porque isso tem um outro nome. Isso tem outras religiões que fazem, né? Você paga lá a penitência, você faz lá a sua romaria. Não. Nós queremos que o sangue de Jesus, ele é suficiente. Os 5 solas, lembra? Somente Cristo. Só Jesus. É graça. Somente a graça. É isso. Ah, mas é assim, pastor. Se eu for sincero e confessar, eu estou perdoado? É, meu irmão, é assim. É mesmo, é assim. Mas não tem mais. Eu posso me sentir bem? Pode, meu irmão. Mas então o que vai fazer eu parar? É justamente esse sentimento de, meu Deus, Deus é muito bom. Não é possível que seja tão simples dessa forma. Não é possível que seja tão de graça, não pode ser tão misericordioso. É isso. E isso vai gerando o que a gente chama de constrangimento em amor. Deus vai te constrangendo em amor. Que você fala assim, nossa, não posso fingir que eu não estou vendo isso. Eu não posso fingir que isso não existe na minha vida, entendeu? E essa é a importância de nós vivermos para o Senhor de maneira honesta. E a gente vai tratar justamente, né? Essa eu estou passando uma revisão aqui, e nós vamos falar hoje sobre esse texto, esse estudo de número 19, né? Que é o pecado no ensino de Cristo, é ver como Jesus se posicionava. Jesus era muito claro, muito frontal a respeito do pecado, mas depois a gente vai começar a evoluir, né? Depois do retorno, né? No ano novo, no dia 16 de janeiro, voltamos dia 16 de janeiro. A primeira aula será o pecado herdado, que vai falar sobre essa questão do impacto do pecado herdado, a imputação do pecado, depois os pecados pessoais, o cristão e o pecado, e o desvio espiritual, que tem a ver com essa questão do desvio em relação ao pecado. Mas o que a gente está tratando aqui hoje é sobre isso. Falamos sobre o conceito, e o conceito do pecado na Bíblia é esse: é você errar o alvo, é você se desviar daquilo que Deus tem para você. E se você for sincero e entender que você está com o coração aberto e honesto diante do Senhor, é confessar o seu pecado e você seguir a sua vida. Você precisa. Tem dois extremos. Tem um cristão que não confessa, que finge que vive como nada tivesse acontecido, e tem um outro extremo que tem a pessoa que nunca se perdoa, anda pesada, perde a alegria, sabe, perde o fogo do espírito dentro de si mesmo. Meu irmão, já foi. Já foi. Não deixe o acusador tomar frente na sua vida. Já foi. Mas então, pastor, confessa. Fala, Senhor, está aqui, ó, eu confesso o meu pecado. Senhor, eu confesso aqui tudo que eu fiz. Senhor, eu me arrependo. Não aguento mais dia e de noite isso vir à minha alma, isso me trazer vergonha dentro do meu coração. Mas está aqui, Senhor, eu entrego isso ao Senhor e quero viver novidade de vida. E é isso que Deus tem para nós. Lembra de João 10:10? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É isso. Esse caminhar do Espírito, ser cheio do Espírito, é importantíssimo. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Ter essa capacidade de entender como é que nós podemos nos relacionar com relação ao pecado. Porque quando você começa a entender isso,
Aí o pecado não é mais A, B ou C, ou isso ou aquilo. Você começa a entender que o pecado, antes de mais nada e antes de tudo, nasce do seu coração, de uma decisão de obedecer ou não obedecer. Ponto. De transgredir ou não transgredir. A gente vai falar um pouco sobre transgressão hoje na aula. Mas que você tenha isso no seu coração. Tenha a certeza que o Senhor é com você e que Deus pode fazer esse processo dentro de você. Seja o mais honesto que você pode. Se coloque diante do Senhor de forma honesta, de forma quebrantada. E espere em Deus. A nossa esperança é Ele. Sem Ele a gente estaria perdido. Mas a gente também, em contrapartida, e entrando já no objeto direto da aula, Jesus tratava os pecados como pecados. A gente vive um tempo hoje sobre hipergraça, né? Há muitos anos atrás, a gente viveu um protestantismo, um meio evangélico extremamente rígido, doutrinário. E aí nós fomos caminhando para o outro extremo, que é a hipergraça. Tudo não se fala mais em pecado. É só, olha, esse ano vai ser o melhor ano, o próximo ano é o melhor ano, daqui a 3 anos é o melhor ano da sua vida. É óbvio que nós queremos o melhor ano da nossa vida. E eu sei que o Senhor tem o melhor ano para a nossa vida. Porque a palavra de Deus é clara, Deus é Deus de coisas novas. As melhores coisas de Deus sempre estão por vir. Deus vai mover isso na nossa vida em nome de Jesus. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. Não é uma mensagem de esperança utópica, de que todo ano... Não, meu irmão, a mensagem do Evangelho é: nós temos um caminho de volta para Ele. Nós temos condições de nos relacionar íntimo e sinceramente com Ele. E esse caminho, esse novo caminho foi aberto pelo sacrifício do Filho de Deus, o próprio Deus, Deus Emanuel, se fez carne e morreu por nós na cruz. E só isso tem que ser suficiente para mover o nosso coração. Só isso tem que bastar. Se nós precisamos ficar sendo reanimados, se Jesus e a cruz não são mais capazes de mover o meu e o seu coração, a gente precisa repensar profundamente a nossa relação e nosso cristianismo. A cruz nunca pode se tornar comum. O sacrifício de Jesus e a pessoa de Jesus não pode se tornar comum. Nós precisamos, toda vez que nos lembrarmos dele, falarmos dele, precisa embargar a voz aqui, precisa, sabe, impactar o seu coração. Porque foi um amor que ninguém te amou assim, ninguém. Seus filhos não vão te amar, não te amam. Seu marido não vai te amar e não te ama. Sua mulher não vai te amar e não te ama. Seus pais não vão te amar e não te amam da forma como Jesus amou você e como ele ama você. É um amor que foi incapaz de negar qualquer coisa, a ponto de não negar nem a si mesmo. E isso precisa ser o motivo da gente caminhar. Então, pastor, mas o que me motiva a permanecer na igreja? A esperança da volta de Cristo. Guardar o seu galardão, guardar a sua vida para a eternidade, saber que você vai ser salvo em Cristo Jesus. Isso sempre foi o que moveu a igreja. E Jesus trata de forma muito direta a questão do pecado e de como nós não devemos simplesmente nos relacionar de maneira comum com ele. E eu vou pedir ajuda aqui de vocês hoje para a gente ler. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão quietinhos hoje? Tá tudo bem? Amém? Entraram algumas pessoas aqui, deixa eu falar com quem entrou. A paz pastora Ana, a paz Rayane, tudo bem? Paz Elizabeth, se eu já falei. Senhor, pastor. Paz Priscila, boa noite a todas. Bem-vindas. Alguém me ajuda aqui com a leitura? Se alguém consegue? Eu consigo, pastor. Amém. Começa mesmo no estudo 19. Isso. Paz, pai. A Bíblia utiliza muitas palavras, tanto em hebraico como em grego, para definir o conceito de pecado. Alguns pecados específicos. Sacrilégio, Marcos 11, 15 a 18. Isso. Uso profano da pessoa, lugar ou objeto sagrado. Vamos ler o texto. Vamos abrir Marcos, capítulo 11,
versículo... Hoje a gente vai abrir todos os textos, basicamente. Marcos 11, 15 a 18. Amém? Quem achou? Quem achou pode ler. Eu achei aqui. Uhum. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Amém. Quando a gente coloca, né, esse texto é um texto que é bastante importante, né? Eu vou compartilhando a tela aqui. Quando a gente lê esse texto, né, o que é importante que a gente tenha em mente, né? Quando a gente passa de maneira direta sobre esse texto, e Jesus está tratando aqui que a Bíblia trata como pecado, como sacrilégio, né? Que é o uso profano, né? Ou o uso não santo, não santo no sentido de santidade, separado, né, para Deus, consagrado a Deus da pessoa, lugar, um objeto, né, que foi sagrado, separado. Jesus está tratando diretamente o tempo. Por que esse texto é importante? Nós temos a tendência de, muitas das vezes, eu já falei isso algumas vezes, de nos escandalizarmos com algumas coisas que acontecem nos tempos de hoje. Qual é o contexto aqui? Essas pessoas, elas estavam vendendo, né? Estavam ali, de certa forma, fazendo comércio, né? Em cima daquilo que era as atividades do templo, né? Então, você tinha ali algumas barraquinhas, vendendo pomba, vendendo animais, vendendo coisas de sacrifício, ligado às atividades do templo. Só para a gente contextualizar, se você não chegou agora, né, assim, e está começando a se entender, né, com essa estrutura. No tempo de Jesus, a gente tinha o segundo templo, né, o segundo templo construído em Jerusalém, né? Você tem o primeiro templo, começando lá atrás, quando você tem a sequência mais é essa, você tem na história bíblica, né? Você tem lá Abraão, Isaac e Jacó, seus 12 filhos. Das 12 filhos, geram-se as 12 tribos. Das 12 tribos, né? Uma tribo, que é de José, se divide, vira duas meia-tribos, de maneira que você não vai ver a tribo de José ao longo do Antigo Testamento. Você sempre vai ver a tribo de Manassés e Efraim, que são duas meia-tribos. Dessas 12 tribos, né? Você vai ver que dentro de uma delas surge algumas figuras especiais. Dentro da tribo de Levi, que era um dos filhos de Jacó, que depois se tornou Israel, quando luta com Deus lá no Peniel, em Gênesis, Levi ele é separado, a tribo é separada para Deus, de maneira que da tribo de Levi surgem os levitas. Dos levitas, Deus tira mais uma família, que é a família de Arão, que são os sumos sacerdotes. Então, de maneira direta, o que nós temos todo sumo sacerdote é da tribo de Levi, mas nem todo levita ele é obrigatoriamente um sumo sacerdote. E quem eram essas figuras? Os levitas, eles eram aquele que cuidavam. Quando Deus liberta, através de Moisés, o povo... Então, vou voltar um pouquinho. As 12 tribos, José pega seus irmãos, depois da traição dos irmãos, leva a família para o Egito. Você já viu, isso é famoso, né? Diversos filmes sobre isso. Leva para o Egito. Quando Deus levanta Moisés e liberta esse povo, que era já um povo, não mais uma família,
400 anos depois, liberta do Egito de Faraó, Deus estabelece no livro de Levíticos um governo teocêntrico, onde, assim como a gente tem o presidencialismo, né, Israel era governada pelo próprio Deus. E quando ele governa, ele começa a governar, ele estabelece também o culto. E dentro do culto era feito no tabernáculo, era uma tenda quadrada, meio retangular, né, na verdade, mas numa estrutura meio quadrada, onde cada tribo, 4 tribos de cada lado, né, e 2 meia tribos, no caso, né, cercavam, e eles ofereciam o tempo todo no templo. Adoração, sacrifício de animais, como Deus tinha estabelecido. E aí, quando Davi, né, o povo, depois de um tempo, é governado por juízes, o último juiz é Samuel. Quando Samuel ainda está julgando sobre Israel como um juiz, o povo diz assim, olha, todo mundo tem rei, a gente quer um também. Deus permite que eles escolhem Saul. Saul peca, Deus escolhe um rei segundo o seu coração, e Davi é esse rei. E Davi tem um desejo no coração de construir um templo. E esse primeiro templo, Deus não deixa que Davi construa, porque Davi havia matado muitas pessoas, porque ele era um guerreiro, ele era um rei que batalhou bastante. E Deus fala que Salomão, seu filho, vai construir. Então, o primeiro templo é o templo de Salomão. Passando mais à frente, Salomão morre, seu filho Jeroboão assume. E aí, quando ele assume, ele mantém, pelo pecado de Salomão, por Salomão ter se prostituído, ter deixado que outros deuses entrassem dentro de Jerusalém, Deus racha o reino. Então, 10 tribos vão para o norte e estabelecem a capital em Samaria. E 2 tribos ficam no sul, com a capital em Jerusalém, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, a tribo do norte cai para a Síria, são levados para o cativeiro e são dispersos, e nunca mais, até os dias de hoje, né, você não tem nenhum tipo de informação da linhagem mais desse povo. Eles se misturaram, os assírios misturaram eles. 200 anos para frente, cai o Reino do Sul, que cai para a Babilônia, para Nabucodonosor, e aí que você vai ver lá a história de Daniel, de toda aquela história. Eles depois são restaurados por Esdras e Neemias, voltam, né, nos livros de Esdras e Neemias relata isso, voltam a Jerusalém, e aí eles constroem um segundo templo, e é esse templo que Jesus está aqui agora. Dei toda essa história para esse panorama para a gente entender. É esse templo que Jesus está agora. Exatamente esse templo. E aí, pegando lá atrás, imagine o seguinte, você tinha um templo, ou tabernáculo lá atrás ainda, que ele ficava num lugar, e aí as pessoas precisavam se deslocar de uma região muito grande para ir sacrificar animais, para oferecer ofertas de adoração, ofertas pelo pecado, conforme está escrito em Levítico. Algumas correntes defendem que Moisés permitiu que, em vez de você pegasse, por exemplo, um cordeirinho para levar lá para sacrificar e andasse, sei lá, imagina que você morasse lá em Cabo Frio, você tinha que sacrificar no centro do Rio. Você tinha que vir lá de Cabo Frio andando numa região árida, puxando um cordeiro. Não dava trabalho. Então, ele permitiu que fosse vendido e a pessoa trazer dinheiro, o ciclo de prata, enfim, de ouro, e comprava esse cordeiro próximo ao templo, a um preço justo, correto, para fazer o sacrifício com o intuito de facilitar. Uma corrente defende isso. E o que acontece nesse momento aqui que Jesus está falando? Essas pessoas, elas começaram a ver nessa oportunidade, nessa facilitação que havia, né, nessa flexibilização, a oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Então, ali se tornou um comércio com lucros exorbitantes, com fraudulência, vendiam animais. O cordeiro, por exemplo, tinha que ser sem mácula, tinha que ser puro, tinha que ser sem defeito. Então, vendia animais defeituosos, vendia para pessoas. Começaram a deturpar e comercializar o cordeiro. E Jesus chega nesse lugar, nesse texto de Marcos 11, e ele se revolta com o que ele vê, e ele expulsa aquelas pessoas. O que eu estou dizendo com isso? Que eu quero que você guarde no seu coração. Às vezes, a gente está caminhando na igreja, e a gente, às vezes, até se decepciona. Falando assim, meu Deus, tem um monte de gente vendendo, comercializando na igreja, vendendo curso, vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo evento, vendendo sei que lá. Isso não é sério, a igreja não é séria. Deixa eu te falar uma coisa. Nada disso que nós estamos vendo hoje é novo.
Sempre houveram pessoas que tentaram, de alguma maneira, comercializar e vender o cordeiro. Ganhar dinheiro em cima do cordeiro. Jesus encontrou com essas pessoas em Marcos capítulo 11. Essas pessoas sempre existiram. Essas pessoas existem. E essas pessoas sempre existirão. O que nós devemos fazer é não perder a nossa capacidade, primeiro, de rejeitar isso, de nos indignar, assim como Jesus se indignou com aquilo que estava acontecendo. Isso não é normal. Essas coisas não pertencem à igreja. Não podemos normalizar esse tipo de coisa dentro do evangelho. As pessoas que fazem isso não são pessoas inocentes. As pessoas que fazem isso, elas estão conscientes do que elas estão fazendo. As pessoas que fazem isso, elas sabem exatamente o que elas estão comercializando. E nós precisamos nos posicionar, não de maneira a passar pano, tadinho, talvez. Não, meu irmão. É errado. É isso que Jesus está colocando aqui. Jesus chegou e expulsou essas pessoas que estavam ali comercializando o cordeiro, que estavam comercializando o sacrifício para o Senhor, que estavam comercializando a fé. Ali não eram pessoas mundanas, entre aspas, né? Não eram não-judeus, não era alguém que era lá da Pérsia, da Grécia, que estava ali fazendo isso. Não, eram pessoas de dentro dos judeus, eram pessoas, entre aspas, de dentro do templo, de dentro da igreja, de dentro da fé, que estavam ali comercializando a fé. Sempre vai sair do nosso meio. Sempre vão ser pessoas que aparentemente são pessoas que confessam e são nossos irmãos. Sempre vai ser isso. Porque o que vem de fora, a gente está apto a rejeitar. O que vem de fora? Se tivesse um grego lá falando grego e vendendo ali, ninguém ia comprar. Mas era um judeu com roupa de judeu. Vamos trazer para o dia de hoje. Era um crente com roupa de crente, com voz de crente, com jargão de crente, com Bíblia de crente. Mas era crente? Como é que a gente sabe? Se estiver comercializando o cordeiro, não é crente. Está fora. Nós não podemos ser uma geração que a gente move dentro da igreja pelo interesse financeiro. Não pode. Igreja não é negócio. Pastor não é chefe de ninguém. A igreja não tem que ter organização, isso tudo a gente sabe. Mas a Bíblia já estabeleceu isso. Pastores, diáconos, obreiros, organizar os ministérios, tudo bem. Mas não é uma hierarquia, não tem meta. Sabe? Tem igreja que faz... Eu não estou criticando assim, no extremo para você perceber, tá? Óbvio que não precisa ser tão radical, mas só para você entender. Tem igreja que faz confraternização de colaboradores. Na minha empresa vai ter, na minha empresa cabe. Porque lá a relação é clara. Paga-se as pessoas para que elas trabalhem para que se ganhe lucro. E é isso. Manter a equipe motivada, as pessoas bem animadas para ficarem na empresa, diminuir o handover, perda de profissionais, que deixem pessoas boas, deixem a empresa para ir para outras. Você faz parte da estratégia empresarial. E a regra é clara, não tem nada de errado com isso. O que eu não posso é pegar isso e trazer isso para dentro da igreja. Meus irmãos em Cristo não são colaboradores, não são pessoas que eu tenho que manter a qualquer custo motivados dentro da igreja, a trabalharem para mim. Vocês entendem? Então, esse texto de Marcos, capítulo 11, ele é muito claro sobre isso. Jesus está combatendo isso. Jesus nunca teve problema de tratar o pecado como pecado. E nós não podemos ter. Não podemos. Às vezes a gente fica constrangido diante dessas situações para nos posicionar, para dizer dessas transgressões. A gente acha assim, não, isso é... Não, sabe? Não, meu irmão, está errado. E está errado qualquer um. E está errado, se fosse eu, estaria errado. Seu pastor, estaria errado. E está errado qualquer um. E aí, quando a gente não toma essa posição, a gente acaba caindo no segundo item aqui, que é na hipocrisia. Vamos avançar para Mateus, versículo... Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Estão muito quietinhos. Aula aqui no Seminário Teológico não é culto, né? Vocês fiquem à vontade, abram o microfone, falem. Tá tudo bem? Estão aí? Tá tudo ok. Bem. Amém? Amém. Amém.
Vamos lá para esse texto de Mateus 23, de 1 a 6, a 36. Perdão. Acho que eu vou até compartilhar na tela, porque eu acho que fica todo mundo meio que acompanhando junto, e aí acho que fica um pouquinho mais dinâmico, né? Porque quando a gente lê muito texto. Mas quem for ler, pode ler aqui na tela, ou pode ler no seu texto, eu só vou seguindo aqui. Deixa eu só abrir aqui. Mateus 23, de 1 a 36. Tá. Quem vai ler, pode ler. Eu estou com a versão NVI aqui na tela, tá bom? Nova versão internacional. Então, se você também é novo por aqui no canal ou na aula, lembre-se disso, né? A Bíblia tem várias versões. Eu sempre sugiro, apesar de gostar de muitos textos nas versões mais tradicionais, né? Como a revista atualizada, a revista corrigida, mas para entendimento, a nova versão internacional e a nova versão traduzida, se não me engano, que é a nova NVI, né? A NVI atualizada, elas dão um entendimento mais claro, porque não tem português tão arcaico, né? Não tem assim as coisas que Deus fez, a voz, sabe? É direto, né? As coisas que Deus fez a vocês. Então o texto acaba sendo mais fluido para a leitura. Mas vamos lá. Quem vai ler, por favor? Posso ler, pastor? Amém. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus... Calma aí, entendi. Eles fazem seus pilares... Eu estou lendo pelo que o senhor... Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra, dos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados na praça e de serem chamados de rabis. Mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Mas todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele... Deixa eu só subir para ficar melhor. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoraram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso são castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos. Quem é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Cegos, insensatos. Que é mais importante, o ouro, o santuário que santifica o ouro. Né? Vocês também dizem: jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelas ofertas que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cego. Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário,
jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres das leis, os fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro cheio de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos do profeta e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com ele no derramamento do sangue dos profetas. É o 32? 31. Não está aparecendo, só um pouquinho. Uhum. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes do que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados, serpentes, raças de víboras. Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres, aonde vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão na cidade e em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraques, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Amém. Até aqui. Obrigado, Priscila. Nada. É um texto um tanto quanto longo, né? Mas ele é de uma suma importância. Jesus trata diretamente aqui, e aí não vou correr, a gente pode continuar essa aula quando a gente retornar, né? Em vez de entrar no estudo de número 20, a gente pode continuar a fazer a segunda parte dela. Mas o importante é, Jesus está tratando aqui, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: um texto bíblico, apesar, com certeza, ser inspirado por Deus, né, ser a palavra de Deus, ele também é um texto. Quando nós lemos um texto, existem diversas formas de se escrever um texto. Você pode fazer um texto de poesia, um texto narrativo. Então, quando existe na Bíblia uma série de figuras ou de formas de linguagem que vão permear alguns textos bíblicos, e uma delas é essa figura do ai, né? Do ai de vocês, fariseus hipócritas, ai de vocês, isso é sistematicamente, né? Isso estava dentro da tradição judaica, essa repetição era como se fosse uma ênfase, né? Era uma ênfase sobre isso, olha, para que vocês tenham certeza de que é direcionado a vocês, né? É sobre vocês que está sendo definido essas palavras. E Jesus aqui, ele está... Quem eram os fariseus, né? Naquela época, né? Os fariseus eram os grandes doutores da lei, né? Eram aqueles que estudavam para ensinar, para direcionar, para liderar o povo no conhecimento das escrituras. Eram os grandes mestres, né? Os fariseus eram um grupo que eles se gabavam
né, de seguir firmemente a lei. Você vai ver Jesus falando sobre aquilo, olha, ai de vocês, fariseus hipócritas, dão dízimo, né, sobre cominho, sobre a hortelã, sobre isso, sobre aquilo. E aí Jesus está falando porque eles se gabavam justamente desse processo, né? Eles se gabavam, assim, eles cumpriam de fazer tudo o que estava ali, como eu preguei no domingo, um checklist de tudo que estavam ali. E aí Jesus fala, olha, vocês, não adianta, vocês fazem tudo isso, vocês dão... Eles se gabavam da seguinte forma, não bastava para eles dar só o dízimo do salário, ou o dízimo do que recolhiam. Eles davam de tudo. Se nascer, eles tinham uma plantaçãozinha de hortelã, igual você tivesse uma hortinha na sua casa, e aí nasceu uma hortelãzinha. Eles pegavam lá, davam o dízimo daquela hortelãzinha, eles levavam para dar o dízimo para dizer assim, olha, tá vendo, a gente dizima até da hortelãzinha. Aí nasceu um tomilhozinho na sua hortinha. Aí levava o dízimo do tomilhozinho. E Jesus fala, não adianta nada. Porque vocês não praticam a justiça, vocês não são misericordiosos, vocês não têm um coração para o próximo, vocês não têm um coração para Deus. Vocês são hipócritas, vocês falam e não vivem aquilo que pregam. Jesus, ele, de maneira muito rasgada, ele fala com eles, ele diz, olha, prestem atenção no versículo que ele trata sobre isso, ele fala assim, olha, prestem atenção, vocês juram pelo altar, né, e dizem que não significa nada, porque a casa de Deus para você não diz nada, mas se jurar sobre o que está sobre ele, se jurar sobre o ouro, se jurar sobre aquilo que tem valor humano, então para vocês vale. Então a oferta tem mais valor do que aquele a quem é santificado. O santuário tem menos valor do que a oferta. E como eu estou dizendo, isso só se repete ao longo de todo o tempo da história bíblica, até os dias de hoje. Nós vivemos um tempo onde a grande maioria das igrejas, de grande parte de quem a gente vê na mídia, o que é mais importante? É a oferta. E quem oferta? Não tem valor. Com o Novo Testamento, quem passa a ser o santuário de Deus? Quem passa a ser o santuário do Espírito Santo? Não somos nós. Mas vivemos num tempo onde as pessoas são julgadas pelo que têm, não pelo que são. O maior bem da igreja, da nossa igreja, estou falando da igreja como pastor da igreja, o maior bem da nossa igreja não são os dízimos, não são as ofertas, não é o equipamento de som, não é o computador, não é o data show, são vocês. Porque vocês não têm valor, é um preço inestimável. Cada um de nós aqui foi pago um valor que ninguém podia pagar. É um preço que era impagável. E esses homens, eles viviam dessa mesma forma. Eles viviam cegos. Jesus, é claro, fala assim, vocês são cegos. Que ele ficava dizendo, se a gente tivesse vivido no tempo lá dos nossos antepassados, a gente não teria matado os profetas, o grande profeta Elias, não teria perseguido o grande profeta A, o grande profeta B, ele não morreu, né? Mas não teria perseguido o grande profeta A, o grande profeta B, não teria maltratado Jeremias. Mas aí Jesus fala, eles são tão hipócritas, ele fala assim, a gente não teria feito isso se a gente vivesse lá na época do antepassado. O próprio Deus estava na frente deles. O próprio Senhor estava na frente deles. Yahvé, o Deus Emanuel, estava na frente deles. E eles não conseguiam enxergar. A ponto que Jesus fala que, no versículo 27, para mim, é um dos textos mais poderosos, assim, quanto da hipocrisia. Jesus fala, vocês são sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? Se for no cemitério, se você já foi no enterro, se for visitar o cemitério, você sabe exatamente o que eu estou falando. Aquelas locais, assim, ou pode ser tipo um sepulcro, né, onde eu coloco caixão, ou pode ser aqueles gavetas onde a gente coloca caixão. Já viu que lá, quando você enterra alguém, o que eles fazem? Eles passam um cimento, colocam a placa de concreto ali, né, assim, ou em cima, se for, né, no chão, coloca o caixão, coloca a placa de concreto, passam o cimento, depois caiam com cal, passam cal branco. Aí fica branquinho o sepulcro, fica lá branquinho, caiado. Lindo, mas por dentro é só morte. Por fora, parece que está lindo, parece que tem vida. Mas por dentro, se você abrir, só tem morte.
só tem podridão, só tem deterioração. E essas pessoas eram assim. E muita gente, infelizmente, no nosso tempo, não são todos, mas muita gente no nosso tempo vive assim. Você vai ver mídia, rede social, na igreja, sepulcro caiado. Gente que aparentemente por fora, mas por dentro é só morte. Hipócritas, valorizam aquilo que não tem valor nenhum. Valorizam aquilo que não tem valor. Jesus fala, olha, vocês deviam fazer, não é que você tem que deixar de fazer, vocês dizimam, não é deixar uma coisa para não fazer a outra, não. Vocês deviam fazer essas coisas, mas sem deixar de fazer as outras. Você deveria dizimar, mas sem deixar de ser fiel, de ser cordato ao seu irmão. Tem gente que leva o maior dízimo para a igreja, aí vai para uma reunião de obreiros, mata o irmão. A Bíblia é muito clara. Jesus nunca teve problema em encarar frontalmente o pecado. E nós precisamos ter essa percepção. Jesus ele não é enganado. Irmãos, eu posso ficar aqui diante de vocês fingindo. Ah, não, mas o Senhor não é enganado. O Senhor não é enganado. Eu posso me enganar, achar que eu estou enganando vocês, mas o Senhor não é enganado. Uma igreja não é formada pelas coisas que ela tem, uma igreja é formada pelas pessoas que estão nela. E isso é o mais importante na vida cristã. E o pecado de sacrilégio, volto lá, o uso profano de pessoas, lugares e objetos sagrados separados para Deus. A hipocrisia, a apostila vai falar, não praticavam o que pregavam, buscavam só exaltar a si mesmo, fugiam do juramento, tentando estabelecer diferença entre jurar pelo santuário e pelo ouro do santuário, davam dízimo, mas não faziam o que era justo, externamente pareciam justos, mas seus interiores eram hipócritas. E a gente tem uma listinha grande aqui, ó. Avareza, blasfêmia, transgressão da lei, orgulho. A lista é interminável. Orgulho, pedra de tropeço, deslealdade, imoralidade, ausência de frutos, ira, pecado com as palavras, exibicionismo, falta de fé, mordomia irresponsável com o que Deus te deu, falta de oração. É muito difícil você pregar apontando isso aqui, ó. O que eu vou falar da sua incapacidade, a sua irresponsabilidade na sua mordomia com o que Deus já tem te dado? É mais fácil eu pregar sobre o 2024, que vai ser um 2024 que você nunca teve na sua vida. É muito difícil eu apontar o meu erro e o seu erro, que a gente não tem uma vida de oração. É mais fácil eu dizer que ano que vem você tem que participar dos 725 eventos que nós vamos ter na nossa igreja. Isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Jesus tem algo muito mais poderoso para mim e para você do que isso aí. Jesus tem algo muito mais poderoso para mim e para você do que isso aí. O Senhor tem vida. O Senhor ele não quer tratar o seu exterior, seu sepulcro caiado. Jesus não quer que você seja um sepulcro caiado, que haja morte dentro de você. Jesus quer que haja vida. Porque ele se fez morte para que eu e você sejamos vida. Onde havia morte dentro de mim e de você, brotou vida. Rios de água viva. O próprio Espírito fluindo de dentro de nós, de dentro para fora. Que o Senhor abençoe a sua vida nessa noite, que o Senhor te dê entendimento sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Que você viva realmente tudo o que Deus tem para você. É só o que nós oramos. Deus tem muito, Deus tem mais. Deus tem o melhor, com certeza. Mas isso às vezes passa muito longe
coisas boas e vida boa. Que Jesus abençoe sua vida. Nós vamos estar aqui de volta dia 16 de janeiro. Eu vou continuar essa lição. Convide alguém no final do ano, que a gente tem muita coisa boa para viver em 2024, com certeza, mas passa muito por viver o que Deus tem para nós, mas alcançar pessoas, falar desse amor, trazer à luz aquele que vive em trevas, seu crescimento espiritual, seus dons espirituais, você ser usada, ser usado por Deus, você se tornar cada vez mais conhecedor, cada vez mais profundo, que você seja discipulador de discípulos, que você alcance a sua melhor amigo, seu melhor amigo, sua família, que você dê um bom testemunho, que você veja a glória de Deus se manifestar na sua vida, que todo vazio seja retirado. Em nome de Jesus, em 2024, a gente vai ter um ano poderoso em Deus, mas em Deus, sem negociar o cordeiro, sem vender aquilo que o Senhor nos entregou. Amém? Vou pedir para alguém orar por nós nessa noite. Vou pedir... Eu não sei quem está com... Vou pedir para Amadilis para orar por nós nessa noite. Amém? Em nome de Jesus, para nós encerrarmos. Amén, pastor. Yasmín quedó pendiente con la oración. ¿Puedo orar? Sí. Amém? Pode, sim, pode orar. Posso. Bendito Padre Celestial, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por esta aula abençoada. Esta aula que fique gravada en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón. Y pues podamos refletir en este final de año con todas las aulas que el pastor nos ha dado, que nos sirva de reflexión para podernos comenzar un nuevo año más afianzado a la roca que es Cristo Jesús. Amém. Muito obrigado, Deus. Sigue dando sabiduría al pastor Lucio y ilumina la mente de cada una de las personas que hemos asistido a las aulas y de todas aquellas personas que van a asistir online. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amém. Jesus abençoe vocês. Quando que a gente volta? Dia 16 de janeiro, hein? Isso. Vou ver se eu consigo liberar a aula até sexta-feira. Dia 16 de janeiro nós retornamos, tá bom? Culto quinta-feira, culto online. Mande o link para alguém, convide alguém. Nos vemos lá. O Senhor abençoe vocês. Não tem mais volta, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite. Paz. Boa noite a todos. A paz. Boa noite. A paz.